Eu me chamo Hugo Leonardo e ensino católicos a faturarem mais de R$10.000 trabalhando com internet, sem ir contra os valores cristãos, mesmo que você esteja do zero ou nem tenha produto ainda. Logo, não poderia ser diferente. Precisamos começar com a oração. Vamos entregar este dia, esta aula zero que vai nos motivar para viver bem toda essa semana e assim sim se desenvolver profissionalmente, crescer e construir uma vida mais digna, pois isso faz parte da vontade de Deus para nós. Então, vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Senhor, muito obrigado por esse pontapé inicial. Muito obrigado pelo dia de hoje. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua divina providência nos alcança. Senhor, quero te pedir para, de fato, crescer em nosso coração essa vontade de melhorar, essa vontade de crescer, de corresponder à nossa vida profissional. Corresponder aos frutos e os dons que Tu nos confia. Faz, Senhor, com que abramos o nosso coração, mas também a nossa inteligência. Faz, Senhor, crescer em nós a resiliência. Faz, Senhor, crescer em nós a persistência pelo bem e, com certeza, a vida profissional, o trabalho, faz parte desse bem. Vem, Senhor, ajustar isso claramente no nosso entendimento. Faz, Senhor, que saiamos hoje daqui decididos por mudança, não apenas motivados, mas decididos por mudança. Te peço ainda, Senhor, força para poder enfrentar os desafios que irão surgir. Te peço ainda, Senhor, que Nossa Senhora vá à frente desses desafios, nos cubra com o manto dela e continue nos mostrando o melhor caminho, que é Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Seja muito bem-vindo à aula zero. Aqui é o marco zero de tudo que você vai viver durante essa semana no treinamento gratuito Jornada Católico realizado profissionalmente. O passo a passo onde eu vou te provar o quanto é possível sim faturar mais de R$10.000 trabalhando com o digital, trabalhando com a internet, sem ir contra os valores cristãos, mesmo se você está do zero e ainda não tem produto. O maior intuito aqui é que você enxergue o tamanho da oportunidade que estará diante dos seus olhos durante essas aulas que vamos viver essa semana. Porque será um treinamento de verdade. Não será uma aulinha que você vai só perder o seu tempo, ficar talvez motivado e não vai aprender nada. Não, são aulas de verdade, práticas, com exercício em PDF. Então eu separei essa semana inteira para responder dúvidas, para dispor da minha equipe, para poder fazer com que você viva bem e, de fato, traga mudanças na sua vida profissional. E você pode agora estar aí pensando, mas Hugo, precisa de computador, mas Hugo, será que é algo muito tecnológico? Ah, mas eu não sei de nada de celular. Enfim, você pode estar pensando que já precisa saber sobre tudo isso. E eu queria
começar aqui mostrando para você a história da Maria da Guia. Ela que tinha alergia a marketing digital. Ela mesma fala que não dava certo para ela e que, inclusive, já tinha sido até mesmo enganada por outras propostas aqui dentro dessa internet, infelizmente. Mas eu posso te afirmar que isso mudou. Então, vou deixar você aqui com a história da Maria da Guia. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos lá? Bora. Solta a tala. Então, eu sou Maria da Guia, empreendedora nata, acredito que não nasci para trabalhar para os outros, gosto de ver a minha evolução, sou estudiosa, gosto muito de estudar, gosto de desafios, não desisto no primeiro obstáculo. Meu sonho é viver com tranquilidade, né? Sem aquele aperto do dia a dia, literalmente desse meu projeto de empreendedorismo, ajudando outras mulheres a viverem da confeitaria. Essa é a Maria da Guia. Confeiteira, mas também cozinheira, gosta também da culinária salgada, mas que descobriu nos doces, né, o prazer de trabalhar e trazer o sustento para casa, sonhando sim em viver com tranquilidade da confeitaria. Eu queria ver qualquer coisa na frente, menos o marketing digital, porque eu já tinha entendido que isso era enrolação. Essa questão de vem cá ganhar 10k, 100k, 5k, não sei o que, fazendo isso ou aquilo, isso daí é balela. Você tem que conhecer a sua realidade. Se as meninas não conseguem vender um bolo por R$200, como é que comprando um curso dentro de um mês ou dois vai conseguir tirar 5, 10k em um mês? Então, assim, eu vi na prática, que eu já tinha comprado o curso de marketing anterior, que não funcionava, né? E que, para funcionar você tem que comprar não sei o quê. E para funcionar você tem que ter não sei o quê de e-mail. E você... Gente, não funcionava. Até eu descobri o Hugo, que veio com essa proposta de marketing para católicos, onde você poderia usar o marketing sem estar traindo os seus valores, os valores da sua fé. Então, eu sempre dizia para o Senhor, sabe? E para alguns amigos meus, se é para eu ficar rica, Senhor, um dia, se for enganando alguém, então que eu morra pobre. Eu não preciso de dinheiro para perder minha salvação. Chegar a 19k num período de menos de 5 meses, que para mim seria impossível se alguém me dissesse isso há um ano atrás, usando marketing digital, era capaz de eu rir, né? Em primeiro lugar. Isso foi possível. Então é um sonho que, ao mesmo tempo que a gente vê sendo realizado, gera uma responsabilidade muito grande. Pode, quando você quiser, Maria. Bora lá. Oi, Maria da Guia. Quero de todo o meu coração reconhecer o seu resultado. Não consigo ler. Já foram mais de 19 mil faturados em um pouco mais de 3 meses. Um resultado incrível, construído do zero e baseado na verdade. Você agora também é prova de que é possível vender por meio do marketing digital, sem mentiras, sem ir contra nossos valores cristãos. Obrigada pela confiança e execução do método. Deus abençoe também, Hugo. A vida só é dura para quem é mole. Achei que eu não ia chorar. Isso é covardia com a pessoa. Vou mostrar para vocês. A vida só é dura Para quem é mole. A história da Maria da Guia nos prova, por A mais B, que a vida só é dura para quem é mole. E o quanto o marketing digital pode proporcionar grandes mudanças na vida da Maria da Guia e na vida da sua família. O esposo hoje trabalha 100% somente com ela. A família está trabalhando junta, mas ele antes estava trabalhando em uma empresa
onde ele passava 15 dias fora, ia em casa apenas de 15 em 15 dias. E ela chegou a partilhar comigo que, inclusive, teve um período que o filho mais novo passou até mesmo estranhar o pai por causa dessa rotina. Agora, aprendendo marketing digital, eles podem trabalhar em casa, juntos. Que grande alegria! Eu fico muito feliz de ser canal, certo, desse conhecimento para essa família. Eles também puderam partilhar comigo que conseguiram fazer a festa de 15 anos da filha. São essas histórias que me fazem separar essa semana e entregar o melhor treinamento gratuito possível para você também dar esse grande passo inicial de mudança na sua vida profissional e financeira. E falando de financeiro, Hugo, como foi esse resultado da Maria da Guia? É só para quem é confeiteiro? Eu posso te adiantar que tudo que a Maria da Guia fez não existia nada antes dela participar do treinamento gratuito. Ela trabalha hoje com um produto digital que ela utilizou do conhecimento dela para poder empreender no digital. Mas ela começou do completo zero. Mas para você que está pensando, Hugo, mas eu não tenho nenhuma expertise, eu não sou confeiteiro, não sou cabeleireiro, não sou barbeiro, eletricista, eu não tenho nenhuma expertise. Fique tranquilo. Eu queria engatar aqui na história do Júnior Neto. Júnior Neto trabalhava CLT, no trabalho convencional. E mesmo com aquela rotina sem tempo, ele buscou melhoria, sim, para a sua família. Você aí que sente que pode ir além, pode sim crescer na sua vida profissional, você pode estar aí sofrendo simplesmente porque ainda não tem o conhecimento certo para colocar a sua vida profissional no caminho do crescimento. E ainda não entendeu que marketing digital é essa grande oportunidade que sim vai fazer virar essa chave. Então coloca como teu objetivo dominar essa habilidade, estar comigo em todas essas aulas do treinamento gratuito. Mesmo sem tempo, o Júnior Neto decidiu participar de todas as aulas. E ele decidiu, melhor ainda, aplicar. E eu queria te mostrar o resultado disso. Fica aí com a história do Júnior Neto. Júnior Neto é um consagrado a Deus, né? Trabalho com marketing digital, muito apaixonado pelo que eu trabalho hoje. Sou casado, né? Tenho uma filha no céu. E os meus sonhos, cara, meu sonho profissionalmente é ter minha agência, né? De lançamentos de produtos, né? E meu sonho é só fazer o meu bem feito aqui na Terra, né? Ir pro céu mesmo, minha família toda fazendo aquilo que é direito. Cara, foi um grande desafio, um desafio muito grande. Mas eu estava muito seguro de que o marketing digital era uma via que Deus tinha aberto para mim naquele tempo. Então, essa certeza de que Deus tinha abrido aquela via para mim do marketing digital foi me dando a coragem, né? E aí foi aos pouquinhos, com responsabilidade, né? Eu gosto muito de destacar isso, a responsabilidade nessa transição, né? Eu não acordei um dia simplesmente, vou pedir demissão, e porque Deus abriu uma via, eu vou agora esperar cair do céu, né? Mas foi com muita prudência, fui ajustando a parte financeira, né? Até quando os meus ganhos com o digital equiparou o meu salário antigo, isso para mim foi o primeiro indicativo, o primeiro indicador, né? E o segundo indicador foi quando o marketing digital passou. Quando passou, ficou bem mais tranquilo, e aí eu fiz a transição. A flexibilidade, a independência, né? O marketing digital trabalhando, eu tenho uma flexibilidade de ir e vir, né? Eu posso, independente de estar em casa, estar em um café, estar em algum ambiente de calor, eu posso trabalhar igualmente. Então, essa independência de ir e vir, de flexibilidade, é uma grande vantagem.
que eu diria, do trabalho fixo, né? Porque o trabalho fixo você tem que estar lá 8 horas por dia, né? Se você pedir para sair para algum médico, algum imprevisto, você vai ter que repor, aquilo ali vai descontar, enfim. E na internet a gente tem essa flexibilidade, esse ir e manter na base de clientes alimentados, né, trabalhando direitinho. Então, para mim, o maior benefício é isso. Não, o antigo trabalho é aquele trabalho de segunda a sexta, né, de 8 às 18 horas, pausa para o almoço, sábado até meio-dia, né? Então, aí estava a vida engessada, né? Qual o desafio foi minha esposa? Foi um desafio, né? Porque ela via que você vai comprar mais um curso. Então o desafio foi convencer ela de que não era mais um curso, né? Não era um curso qualquer, mas era um curso que poderia ajudar a mudar o rumo da minha vida, né? A rota da minha vida ser alterada para melhor. Então o grande desafio foi convencer ela. Coloquei o treinamento na frente dela para a gente assistir. Ela não esperava isso, eu coloquei no YouTube, comecei a botar as coisas. Ela reconheceu, né? Esse cara aí, eu queria comprar o curso, né? Que tu disse que era o Shaolin e tal. E falei, pois é, exatamente. E aí ela se virou, foi fazer algumas coisas e ela viu eu rezando. Quando ela viu eu rezando, então ela perguntou assim, mas tu não vai pro treinamento não, de marketing, tu vai rezando? Eu expliquei, não, é porque ele reza porque ele entregando a aula. Então isso aí quebrou ela, né? Eu disse, então pode comprar aqui, eu acho que ele vai realmente lhe ajudar, né? E aí fiz o primeiro, consegui validar um primeiro produto, um produto no nicho de enfermagem, né? Que é o nicho dela. A gente investiu cerca de R$900 e aí tivemos 4.000 vendas. E também eu participo de um outro projeto, fazendo tráfego e ajudando na estratégia de um lançamento de uma expert, que o produto dela é para mães. Ela ensina como a mãe ter ordem em casa, né? Ter ordem e educação dos filhos. Foram cerca de R$2.500 investido em 2 meses de distribuição de conteúdo, tudo, plano de captação e tudo. E aí voltou R$13.000. Treinamento foi um grande pontapé inicial para minha mudança de vida profissional. Foi estudando treinamento e me aprofundando. Que foi uma bola que me proporcionou, né, na minha vida profissional. Poder trabalhar, ser bem remunerado e desfrutar da família. Desfrutar da convivência com esse povo. Eu acho que isso foi o maior benefício, porque antes eu não tinha essa flexibilidade, né? Eu me senti muito feliz, né? Muito feliz e muito capaz, né? Sabendo que no trabalho, no desempenho, né? Nada é fácil, mas eu me sinto muito bem, muito realizado. A cada dia eu estou me sentindo mais realizado no marketing digital, né? A cada conquista de clientes, eu fico muito feliz e muito grato. Muito grato mesmo a Deus por ter aberto essa via para mim. Basicamente isso, eu fico muito feliz. É muito bacana ver o desenvolvimento, o crescimento da vida profissional e financeira do Júnior Neto. Como ele mesmo falou, eu só quero fazer o meu bem feito aqui na Terra. Como sempre queremos, só que desistimos, só que perdemos a esperança, acabamos caindo em promessas fantasiosas que não nos convêm. Eu tenho certeza que você já se deparou aqui na internet com promessas de ganhe dinheiro enquanto dorme ou viaja, trabalhando meia hora por dia, onde se nega o trabalho, que para nós católicos é uma virtude e é esse dom que nos realiza. Então, enquanto tivermos hipnotizados por essas lorotas, né, essas promessas fantasiosas, a gente não vai andar na nossa vida profissional. E aqui se destaca uma parte da história do Júnior Neto, a virtude
da prudência, o quanto ele soube bem discernir cada passo, cada degrau em seu tempo para poder fazer a sua transição de carreira com tranquilidade, exercendo a virtude da prudência. O quanto nós precisamos exercitar as virtudes, porque se você exercita as virtudes, não tem como, na nossa vida profissional, irmos contra os valores cristãos. Você pode estar aí agora pensando, Hugo, mas eu estou no CLT, eu não tenho tempo para nada. Hugo, de fato eu sou analógico. Hugo, eu tenho uma dificuldade na minha família. Meu marido, minha esposa não me apoia. Depois de ouvir essas duas histórias, você já sabe que todas essas circunstâncias não foram fatores determinantes. O que você precisa é dessa determinação, dessa decisão. Tira o teu olhar para todas essas circunstâncias que de fato existem na vida de todos nós. Foca em absorver o máximo de conhecimento das aulas, fazer os exercícios, que esse conhecimento pode sim ser também um grande divisor de águas na sua vida profissional e financeira. Falando em circunstâncias, imagina que você está grávida de 7 meses, está com uma loja que mal consegue pagar o aluguel, abre ali a loja, abre suas vendas e passa 7 dias sem vender nada. Nada disso foi capaz de parar a Lauriana, e eu queria agora que você prestasse muita atenção em todos os detalhes da história dela. Tudo isso que eu falei ainda nem era o maior desafio dela. Presta atenção, você vai saber todos os detalhes da história dela agora. Oi, tudo bem? Meu nome é Lauriana Rodrigues. Meu nome é Maria José. E o meu é Antônia Adriana. Nós somos aqui da loja Atual Confecções, passando aqui para dizer que o marketing funciona, o curso do Hugo funciona, é só a gente colocar em prática. Empreendimento, a nossa loja Atual Confecções em Canaã dos Carajás. Estamos aqui para provar que realmente funciona o curso. Beijos e sucesso a todos. A minha principal meta era melhorar as vendas para minha mãe. Eu quero que ela tenha uma velhice tranquila. Que ela não fique se preocupando em contas. Eu quero que ela tenha uma velhice tranquila. Que ela tem as contas em dias, que ela tem uma casa boa para ela morar, assim, confortável para ela. Ela já está idosa, meu pai também tem uma irmã especial. A minha meta é melhorar mais, assim, a vida dela. Eu estava entrando numa depressão, porque, assim, eu casei e a minha opção também era ser mãe. Eu tive que escolher, ou meu marido trabalha ou eu, porque eu não poderia deixar meus filhos na mão de outras pessoas. Ainda mais que eu tenho um filho especial, que eu não sabia que ele era especial, só soube quando ele nasceu. Ele tem 12 anos. Aí eu falei, não, eu tenho que ficar em casa. Isso me gerou um buraco, um vazio. Então, o marketing também me tirou de uma depressão. Hoje em dia eu vou dormir com o meu cheio de metas, eu acordo de manhã animada, aí vou organizar as coisas aqui da casa para mais tarde eu trabalhar. É um sonho, eu tô me sentindo muito bem. Porque a gente chegava com as mercadorias e as vendas nunca... Era só assim, o cliente passava, né, uma lotérica próxima à loja. Então, essa lotérica, início de mês, assim, ela lota. Aí, através da lotérica, eles aí vendo os produtos lá expostos, que eles iam, mas nunca fechava o mês no verde, sempre no vermelho. Aí a minha mãe sempre se queixando comigo. Meu Deus, eu não sei o que eu faço para melhorar as vendas, eu não sei. Ela falava assim, né? Tudo tem um tempo, acho que esse meu tempo já passou. Aí eu ficava pedindo a Deus, Senhor, como eu posso ajudar a minha mãe, como eu posso ajudar ela e a mim também, que eu queria ter uma renda extra. Eu falei, como é que eu posso ajudar ela? Meu Deus, eu fico aqui de braços cruzados vendo a loja dela falir. Porque era dívidas. E eu ficava com aquela angústia. Aí comecei a pesquisar sobre marketing, aí apareceu você, os anúncios. Aí, quando você iniciou as aulas gratuitas, já ensinando mesmo, você ensina coisas gratuitas que ninguém ensina. Eu não vi outra pessoa ensinando assim.
É assim, olha, você ensina mesmo, aí a gente tem como acreditar, realmente isso aqui é sério. E quando o resultado vem, é inacreditável. Eu nunca imaginei que nós íamos fechar com essas vendas de R$11 mil no mês. E até eu não estava acreditando. Eu estava anunciando e não estava acreditando que a gente ia conseguir essa meta. E passou da meta, né? A meta era quanto? Passamos da meta. Era 10 mil. E foi quanto? 11.450. Você agora também é prova de que é possível vender por meio do marketing digital, sem mentiras, sem ir contra os valores cristãos, mesmo estando com uma filha recém-nascida e uma loja falida. Obrigado pela confiança e execução do método. Deus abençoe. A vida é dura para quem é mole. Gratidão a Deus por esse treinamento maravilhoso que Deus ele inspirou você, toda a sua equipe, né? E realmente tirou a nossa loja da falência, da gente fechar as portas. Abriu um novo horizonte para a gente. É dura para quem é mole. Verdade. Com garra, com fé, a gente consegue. Muito obrigada, viu? Um beijo a todos e até a próxima. Nossa, como a história da Lauriana é de fato inspiradora. Eu fico muito feliz, né, de ter feito com que esse conteúdo tenha chegado até ela, lá basicamente do outro lado do país, e ela, por sua vez, ter tido ali o esforço, a resiliência, a disciplina de estudar, de colocar em prática, mesmo, né, com todas as circunstâncias. E é muito bom te mostrar a história dela, porque isso deixa muito bem provado que marketing digital, sim, é uma grande oportunidade para que você mude, né, a sua atual realidade. Você pode fazer dessa habilidade uma nova profissão, como o Júnior Neto fez. Ele passou a prestar o serviço de marketing digital e fez a sua transição de carreira. Você pode aprender esse conhecimento e, de fato, abrir a sua cabeça para um universo de possibilidades e até encontrar um produto que você possa fazer, como a Maria da Guia fez. E você também pode tirar a sua empresa de onde ela está, como a Lauriana fez. Ou não, Hugo, a minha empresa tá boa, o meu estado é bacana, eu faturo legal. Você pode ainda mais melhorar esse resultado, levar a sua empresa, o seu negócio, hoje o seu projeto, para outro nível. Porque nós católicos somos chamados ao crescimento. O ser humano tem essa necessidade de crescer, de melhorar. Deus coloca isso no nosso coração, se chama virtude da magnificência. Essa virtude nos interpela, né? Nos impulsiona a querer melhorar esse mundo. E você tem isso no seu coração, e você tem a fortaleza de aprender, a capacidade dada por Deus de evoluir, e a partir daí você enfrenta a ausência de tempo, a falta de apoio da família, os filhos não compreendem. Você consegue enfrentar esses desafios. Mesmo sem tempo, sem dinheiro, sem o apoio do cônjuge, mesmo sem isso aí que você está pensando, eu tenho certeza que esse desejo no seu coração é maior do que qualquer circunstância que possa surgir. E sim, revestidos da graça de Deus, conseguimos crescer, evoluir sem ir contra os valores cristãos. E eu queria te dar a certeza também que o treinamento gratuito que você vai viver durante essa semana é para você. Faça dele um divisor de águas também. Aproveite cada segundo para que esse divisor de águas aconteça na sua vida profissional e financeira. Posso contar com você aproveitando cada segundo desse conteúdo? Então, vamos lá. Eu queria engatar agora esse momento para te dizer que marketing digital é tão bom que você pode mudar completamente o teu ramo de trabalho, porque você encontrou algo muito bom e que te dá mais resultado, mais qualidade de vida do que você tem hoje na sua atual profissão, no seu atual ramo de atividade. Eu posso provar
isso que eu estou te dizendo com a história de um aluno que tinha uma loja de bolos, onde ele começou a aplicar tudo que aprendeu no meu treinamento, começou a ver os resultados de mais clientes chegando, fazendo pedidos e teve ali a ideia, que eu inclusive indico dentro do treinamento, de oferecer esse serviço para algum outro negócio conhecido. Então, a partir daí, ele começou a ter o primeiro cliente onde ele prestava o serviço de marketing que ele fazia na loja de bolo. Acabou que veio um cliente, 2 clientes, 3 clientes e o resto dessa história eu quero que você ouça da boca dele. Fica aí agora com a história do Paulo Sidney. Bom, meu nome é Paulo, já apresentou, né? Paulo Sidney, estou aqui de Cuiabá, Mato Grosso, uma terra muito abençoada, diga-se de passagem. Há um ano atrás, mais ou menos, 1 ano, 2 anos atrás, mais ou menos, eu empreendia, eu fazia bolos, né? Então eu tinha uma loja de bolos, só que paralelo a isso, comecei também a ver a necessidade de colocar minha empresa no digital. Isso foi me abrindo um novo horizonte de possibilidades, né? Eu vi que era possível ajudar o meu negócio e pensei, por que não também ajudar outras empresas, né? Assim, com o digital, o ponto físico não é importante, né? A gente sabe, para cada segmento tem ali sua necessidade, mas ele não é o principal mais hoje, né? Então, quando a gente pensa em aluguéis caros, em ponto estratégico ali ou tal, inclusive as empresas que eu atendo hoje estão vivendo essa realidade. E muitos clientes já não chegam mais na loja, então eles têm que ir para trás do cliente pelo digital, né? Seja pelo anúncio, seja por criativos que sejam mais interessantes, seja por estratégias diferentes e tudo mais. Isso foi o que aconteceu comigo, né? A análise que eu fiz na época, né? Eu fui medindo a quantidade de pessoas que chegavam até a loja e a quantidade de pessoas que pediam via WhatsApp, por exemplo. Eu coloquei isso na balança. Não faz mais sentido eu manter a loja física se eu posso manter só o delivery, né? E foi o que eu fiz, né? Na época, com base nos resultados que eu obtive com o tráfego pago naquela ocasião. E isso foi me levando para migrar de atividade profissional, né? Foram surgindo oportunidades, né? Eu lembro que numa das aulas você falava assim, eu peguei até um exemplo seu do barbeiro. Uma das aulas você pensava que você foi no barbeiro e tal, conversou sobre marketing digital e o cara ficou curioso e tudo mais. Eu falei, rapaz, vamos usar essa estratégia do Hugo, né? E eu fiz, né? Só que não foi no barbeiro, foi numa loja vizinha da minha loja, né? E ali surgiu a primeira oportunidade, sabe? E chegou o primeiro, chegou o segundo, chegou o terceiro. E assim tem ido, sabe? E já tem melhorado a vida da minha família, porque a preocupação do homem, né? É muito isso, né? Do sustento da casa, do cuidado com os filhos, com a família e tudo mais. E isso tem me levado a outros degraus, né? Bom, fixo eu tenho hoje, deixa eu até olhar aqui, algumas vezes uns 7 ou 8 clientes mais ou menos, né? Se pensar em venda recorrente, por exemplo, estão beirando ali os 8 mil, entendeu? Então isso é um diferencial bom aqui para minha casa, né? Então, e a meta não é 8 mil, né? A meta está para lá do dobro, né? Se ao longo desse mês de final de outubro para novembro, né? As negociações que eu estou em andamento já prosperarem, como eu estou esperando que prospere. Ontem prosperou primeiro, que eu estava aguardando, então hoje começa mais um contrato. Então a gente vai estar batendo aí na casa dos 12 mil mais ou menos, né? Se colocar no tempo, esse 8 mil vai virar quase 100 mil no ano, né? Assim, era bem vago, né? Na verdade, eu tinha, sabe, uma coisinha ali, eu pegava um vídeo de 30 segundos, um vídeo no YouTube ali, tudo. Mas assim, profundidade mesmo, assim, e parar e falar assim, eu vou pegar esse cara aqui para ser meu mentor, foi você, né? Começou com você. São muitas promessas na internet, né? Então, cada um com promessas mirabolantes, que aqui você vai ter resultado, venda isso, faz tal. E assim, eu ficava assim, cara, mas todo mundo fala a mesma coisa, mas nem todo mundo tá resultado, tal. Quando eu vi o seu anúncio, eu olhei, entrei para conhecer um pouquinho mais do seu perfil, vi alguns depoimentos também do pessoal que estava lá, vi um pouco mais do conteúdo, gostei do que vi, falei, bom, eu vou ficar aqui, né? Quando eu tive a oportunidade de me aprofundar um passo a passo, é o marketing digital do zero, digamos assim, né? Que foi aquele princípio ali para mim, sabe? Eu me coloquei ali como alguém assim, do zero. Eu tentei tirar aquilo que eu já tinha visto, meio que limpar um pouco a cabeça. Falei, bom, eu vou aprender com o Hugo. Eu não me arrependo, né? Porque foi o meu start, assim, e não só start em termos de marketing digital, no start de postura, e ficar com medo, será que eu sei, será que eu não sei, o que eu faço? Porque uma das aulas, né, que você tem lá
curso, você trata ali dos pecados capitais. E aquilo para mim foi muito importante, de verdade, sabe? Porque mexe com a questão da virtude. E eu fui vendo quantas coisas que eu precisava tirar de mim. Primeiro enxergar que eu tinha, né? Para poder então falar, cara, eu tenho isso aqui, né? Se eu tenho isso aqui, ele tá me dando um caminho de mudança em relação a isso, então vamos seguir. E unindo o conhecimento do marketing digital com a ciência da fé, vamos dizer assim, né? Para mim isso foi o que me fez, foi o que me deu um start de dizer assim, Paulo, sai do modo, digamos assim, aprendedor, que só fica tentando aprender e não põe nada em prática, né? E vai pro mercado, cara. Você tem esse potencial, você pode, sabendo que a providência está comigo, né? Deus está comigo. Então, eu tenho visto ao longo desse tempo todo quanto Deus tem sido fiel, né? Generoso naquilo que tem feito em minha vida, né? Não só pelo marketing, né? O marketing, assim, foi um start para uma transformação, né? Hoje eu vejo, por exemplo, aqui em casa, olhando para essa realidade, quanto que a minha família está até mais tranquila em relação a mim, entendeu? Porque percebe que eu me encontrei. Iniciar o curso com o Hugo, né? Na época era PC, hoje é católico realizado profissionalmente. Olhando, a minha família olha para mim e fala assim, bom, o Paulo se acertou. Iniciou tudo aquilo que Jesus falou para Pedro, né? Avance para águas mais profundas, né? E todo o conteúdo que está ali no seu curso, nas suas mentorias e tudo mais, me possibilitou isso. Porque as pessoas têm essa ideia de que o Hugo vai estar tráfego pago. E não é, entendeu? É tráfego pago também. Mas tem muito, muito mais do que tráfego pago ali para você aprender, né? Eu sou um dinossauro na internet. Você está no lugar certo, então. Entendeu? É aqui que você vai pensar no princípio de evolução. É um passo a passo. Você vai ver que o material que o Hugo traz, ele é um passo a passo muito bem delineado que vai te ajudando nesse caminho de eu vou usar essa palavra aqui, de prosperidade, né? Quando eu penso, por exemplo, na esfera profissional, né? Estava justamente em como é que eu vou me posicionar nesse novo mundo. Uma coisa é você trabalhar num lugar que, em tese, não precisa do marketing digital. Isso não existe mais dúvida, praticamente, né? A outra é quando você decide ser empresário e precisa se posicionar. As pessoas já não passam na porta da sua loja, as pessoas já não estão entrando na loja. Como é que eu vou me posicionar? Que ferramenta que eu vou utilizar? Eu vou contratar? Eu vou aprender? Então, assim, era um turbilhão de coisas assim, que passavam na cabeça, né? Como é que eu vou me posicionar? E o que eu preciso fazer? Então, posts bonitinhos, é tráfego? O que é? Tinha essa dificuldade, né? E isso me atrapalhava bastante em relação a ter um direcionamento. Em termos de família, minha esposa olhar para mim e pensar, bom, Paulo está seguindo que caminho, afinal de contas? Que veio do CLT durante tantos anos, é uma coisa, eu sei que ele trabalha, o que ele está fazendo, mas e agora? Está indo para que caminho? Ela não falava isso, mas era nítido notar essa realidade, né? E queira ou não, na minha cabeça gerava um turbilhão, de fato. Ela pensa a percepção de mim, mas e para onde que eu estou indo de fato? Sendo bem honesto, eu também não sabia para onde estava indo, né? Até que a gente encontra quem pode realmente nos ajudar e você decide, ó, esse aqui vai ser o meu mentor. E ali as coisas começaram a ganhar um novo norte para mim, né? O que o CRP me ajudou de verdade? Né? Ele me colocou no centro, me deu clareza. Onde eu quero chegar, para onde eu vou, todo o conteúdo do CRP, não só a parte técnica, né? Por isso que eu falei da parte ali das virtudes, dos pecados capitais, né? Se existia um sonho de ter um equilíbrio na vida, de estar uma pessoa mais centrada, né? Eu diria que o CRP me ajudou nisso. Claro, está me ajudando também a crescer financeiramente, né? Porque a minha meta não são os R$8.000, né? A meta tá bem acima disso, no fim das contas. Eu estabeleci uma meta, tá aqui do meu lado, inclusive, na minha mesa de trabalho, aqui ao lado tem ali os objetivos que eu tinha pensando em 5 anos, pensando em 10 anos. Por quê? Porque, assim, direção é mais importante que velocidade. Pode ser que eu não chegue no 100% que eu estabeleci para esse ano, e para mim não vai ser uma derrota, porque eu já consegui mais do que eu imaginava que eu ia conseguir. Só que ao longo desses 5 anos, os próximos 5 anos, tem muito mais para buscar, né? E não só financeiramente, né? Mas pensando também espiritualmente, na família. Então tem muito mais coisas. Eu estou vendo meus filhos crescerem de perto. Quer pensar, qual um sonho, Paulo? Um sonho mais palpável do CRP. Eu estou aqui com a minha família. Eu vejo eles crescendo, eu vejo meu filho vindo me abraçar toda hora. Às vezes a criançada interfere, né? Ele está trabalhando e vem. Mas assim, sabe? É um vir que é grato, sabe? Porque é um dom de Deus eu estar podendo trabalhar perto da minha família, sabe? De ter os meus horários e assim, ó, agora eu vou parar e vou brincar com meus filhos, vou jogar futebol, vou levar no futebol, vou levar no balé, vou levar no judô.
Então, para mim foi menos de 6 meses, né? Porque, igual eu falei assim, não foi necessariamente porque o treinamento demora para se pagar. É muito mais pela minha postura que demorou um pouquinho mais, entendeu? Foi o CRP que me deu o start, como eu falei bem no início, né? 6 meses eu já tinha retornado o valor que eu investi, entendeu? E hoje é muito mais, né? Nem se compara, assim, com o que eu tenho de faturamento hoje, entendeu? Nem se compara com o investimento que eu fiz naquela ocasião, entendeu? 6 da manhã, eu acordei, coloquei o despertador, aqui abriu, cliquei, entendeu? Só a consultoria individual já vale a pena. Se pensar em todo o conteúdo, tipo assim, não assisti nada, fiquei só com a consultoria, né? Já teria valido a pena, né? Com tanto de correções que vieram ali, né? Eu tive a oportunidade na época de mostrar campanhas que eu tinha feito. O Hugo fez uma avaliação completa em relação àquilo que eu estava fazendo ali na gerenciador de anúncios, né? De resultados que estavam sendo produzidos e que não chegavam naquilo que eu desejava. Então foi um passo a passo ali que o Hugo foi mostrando para mim, e no final ainda deu uma cerejinha do bolo ali naquela consultoria que inclusive eu uso até hoje, né? Porque assim, uma coisa é você ir fazendo, viu o curso e tal, mas quando você mostra pro seu mentor o que você está fazendo e o seu mentor começa a dizer, ó, isso aqui poderia ter sido melhor, pra que você fez isso aqui? Uma coisa tá conflitando com a outra, tá vendo? Tal. E aquilo foi realmente mostrando, falei, rapaz, é verdade, ele mostrou tal coisa pra mim aqui, e aquilo me ajudou demais no crescimento, na forma como eu entendia as campanhas que eu precisava subir, na forma como eu entendia o próprio marketing digital, sabe? Então isso me ajudou demais ali no dia a dia. Se você está com medo de investir nesse conhecimento, né? Pode até ser um jargão isso aqui, mas vai com medo, né? Sabe por quê? Você vai se descobrir, você vai ter um norte que você precisa na vida, né? Seja para aprender o marketing digital, seja para você entrar num caminho de virtudes enquanto profissional, enquanto católico alimenta, porque vale demais a pena, né? Se o medo vai voltar o investimento, volta. Eu sou testemunha disso, outras pessoas que o Hugo já entrevistou aqui, não só essa semana, mas ao longo desse mês, né? Mas ao longo do tempo que ele está na internet aí, somos testemunhas de tudo isso aqui. Só depende de uma coisa, de uma decisão. É uma decisão que muda tudo, entendeu? Muda toda a sua vida, a sua história. Fica na dúvida, vai te manter onde você está. Ficar com medo, vai te manter onde você está. Se onde você está nesse momento não trouxe o resultado que você esperava, eu diria para você, o CRP é uma excelente opção para você sair de onde você está para um patamar melhor. E aí, você viu com os seus próprios olhos, conseguiu ouvir, né, com seus próprios ouvidos? Marketing digital é uma grande oportunidade que pode fazer você até mesmo migrar os seus projetos, o seu negócio. Mas você deve estar se perguntando, por que eu vou migrar, Hugo? Eu gosto tanto do que eu faço. Com discernimento, com prudência, exercitando as virtudes, como o Paulo Sidney, ele que pôde, com esse conhecimento, enxergar ali de fato o prover para a família dele como homem, como ele mesmo partilhou. Falou que agora trabalha em casa e pode estar ali com os filhos, mais presente na educação deles, com mais tempo. Então, eu posso te falar que, sim, essa habilidade incrível pode te trazer maior qualidade de vida. E isso é realmente incrível. Inclusive, é incrível também para alguns que têm um chamado particular. Por mais que todos nós sejamos chamados a santificar o nosso trabalho, fazer com que o nosso trabalho também seja uma via de evangelização, independente, né, de qual ramo você trabalha, mas se você atende uma pessoa, você é chamado a evangelizar, sendo um profissional eficiente. Se você é um barbeiro, se você é uma confeiteira, você tem que prestar um serviço, um trabalho, trabalhar é servir de uma maneira diferente, que a pessoa lembre, é diferente o serviço daquele profissional, porque nós católicos somos chamados a santificar o nosso trabalho e, com ele, evangelizar, né, com a nossa vida. Mas alguns, né, trabalham com o próprio artigo católico, o produto católico. Então imagina utilizar o marketing digital para potencializar também esse tipo de trabalho. E isso foi o que aconteceu
com o Alexandre Reis, um artista católico. E como ele fala, a cada quadro que ele faz, inicia de uma inspiração do Espírito Santo. Então imagina, né, pegar esse conhecimento do marketing digital e potencializar o conhecimento dessas obras de artes católicas. Porque o marketing digital é uma habilidade, uma ferramenta, e como qualquer outra habilidade e ferramenta, você pode utilizar para o bem ou para o mal. Mas se você que é católico, tem os valores cristãos, não aprender marketing digital, aqueles que não têm nossos valores, vai aprender e vai estar potencializando coisas ruins nesse mundo. Então há uma grande missão aqui. E o meu convite aqui é você se abrir ao conhecimento, mesmo que você esteja do completo zero. Eu já estive do completo zero, não sabendo nada desse universo, e eu pude aprender. Você também pode aprender. Mas sem mais delongas, fica agora com a história do Alexandre Reis. E Alexandre, quais são os seus sonhos? Pois é, Alexandre Reis, artista católico, pintura plástica, pintura digital. Deus chamou, né, e virei um artista católico, né, com as pinturas hoje há 10 anos, vivendo da arte. Meus sonhos é manter a minha família, né, com o meu trabalho, na dignidade ali de São José, de ser um espelho de São José, né, na minha família, com o meu trabalho, com aquilo que Deus me chamou, né, desde sempre, que é a vocação artística, né. Graças a Deus, hoje eu tenho, né, já consigo experimentar isso, e peço todo dia a Deus a graça, né, e a São José, pela intercessão de São José, de seguir nesse caminho, né, de evangelização através da arte e viver mesmo da arte, né? Ser providência, né? Ser providente na minha família com a arte. Mas aí vem também as dificuldades, né? Claro. Quer me seguir? Tome sua cruz e venha. Começaram a aparecer as cruzes, né? Vão aparecendo no caminho. E acho que a maior delas foi em 2023. Tava indo até bem, tava conquistando clientes e tudo, só que num determinado momento o negócio estancou, né? As minhas vendas caíram, o negócio estagnou, as despesas aumentam, né? O tempo vai passando, as despesas vão aumentando. Fui pai, né? Pai de família, e as coisas foram complicando, né? Bendito seja Deus, porque Ele permite que a gente passe por essas coisas, né? Via aí as contas não fechando, no mês não estava batendo, e aí você começa a se aperrear. Não, realmente tem alguma coisa errada, vamos procurar, vamos pesquisar. E aí vem, né? Aquela coisa assim, o marketing aliado com a graça. Um belo dia, eu no sábado aqui, cheio de preocupações na cabeça, tinha acabado de almoçar, me deitei ali um pedaço, peguei o Instagram e surgiu, né, um anúncio patrocinado do Hugo, falando sobre marketing digital e sobretudo, né, algo que me chamou a atenção, que me fez, né, era marketing com valores, né, sem desrespeitar os nossos valores, né, cristãos. E isso foi que me pegou, que me pescou, né, foi aquela rede ali, né, Jesus disse assim, ó, vai lá, Hugo, né, o pescador de hoje é você, não é Pedro não, nem é João, nem é Tiago, o pescador hoje é você vai jogar a rede naquele caboclo que está sentado lá preocupado. E me pescou, né, eu fiquei interessado, comecei a ver, comecei a olhar lá as postagens dele, stories e tudo, comecei a consumir aquele conteúdo, né, deu certo, né, consegui fazer a jornada, e eu fiz a jornada, confesso que eu não fiz para tirar dúvidas, assim, eu já sabia que ia fazer, né, o treinamento ia me inscrever e tudo, mas, assim, a jornada foi só um pontapé, o primeiro degrau, né? Vamos lá, vamos ver o que a gente vai consumir disso aqui. Assisti às aulas da jornada, fiquei encantado até no final de semana, né? Final de semana também foi outra dificuldade, assim, sábado e domingo, nossa, tem o nosso compromisso lá na comunidade, né? Como consagrados, aí minha esposa somos consagrados, mas vamos lá, de noite eu tenho que estar em casa, ou então de onde eu estiver, tem que estar com o celular lá, com fone de ouvido, para poder, né, assistir às aulas, e dava certo. Fiz a jornada, já estava certo já de me inscrever no treinamento. Quando abriram as inscrições para o treinamento, fiz lá a minha inscrição. Conteúdo, né, graças a Deus, aí para o resto da vida, posso dizer assim. As dificuldades vão existir sempre, né, mas a graça superabunda. Primeiro, né, você pensa no financeiro. Primeira coisa, né, nossa, tem um valor que eu preciso tirar do meu orçamento. Só que você fica, né? Beleza. Vai pesar? Vai. Mas é mais pesado continuar na ignorância, né? É muito mais pesado você dar murro em ponta de faca. Cheguei para minha esposa, olha, o curso tem o seu valor, né? E
eu vou fazer, já estou decidido. Como é que a gente vai pagar? Nós vamos parcelar aí no cartão, né? E vamos contar com a graça de Deus, porque as portas vão se abrir, né? O negócio apareceu para mim, né? No momento em que a gente estava precisando, então vamos lá, vamos encarar. E aí eu fiquei, vou tirar esse dinheiro do meu orçamento, mas com certeza vai valer a pena. E valeu a pena. Gente, quem quer, dá um jeito, né? Quem quer, dá um jeito. Quem quer, o orçamento ali está apertando, né? Você tem uma boquinha ali para dar de comer, você tem uma esposa, né? Meu amigo, dá um jeito, né? Ignorância é um negócio muito caro, muito caro. E ignorância não vai trazer o pirão para o seu prato, não, meu amigo. Você tem que arranjar o seu tempinho e você arranja, né? Dá um jeito. Deus quer te dar um milagre, né? Mas você tem que botar em prática, senão não vai cair do céu, não. Olha, é uma alegria, né, muito grande, assim, saber que aquilo ali está funcionando, né, que aquilo ali funciona, que aquilo ali não é conversa fiada, né, não é um cara que chegou ali e está oferecendo uma ajuda, algo falacioso, né, algo que fira seus princípios. Quando você executa aquilo ali, né, faz do jeito que é para ser e o resultado vem, nossa, é um espetáculo. E ainda mais quando você está meio assim, desesperançoso, né, dada a dificuldade, dadas as dificuldades que vão aparecendo, sobretudo as dificuldades financeiras, né, que é um negócio que pesa muito, assim, quando você é solteiro, beleza, você dá um jeito, mas quando você é pai de família, né, quando você tem ali a esposa, tem um filhinho para criar, um filho com uma criança, né, é uma alegria muito grande, né, é uma certeza de você estar fazendo a coisa certa, de estar no caminho certo, né, quando você vê a porta se abrindo ali, é muito gratificante, né, não tem preço. Né? Aquela preocupação inicial, eu vou tirar isso aqui do meu orçamento para pagar um curso, né? Nossa, se paga total. Né? É a certeza, né? Assim, de que quando você investe ali, né, em conhecimento, né, não tem barreiras, não tem situação financeira, não tem crise do país, não tem cruz nenhuma que vai te derrubar. Olha só! Chegou aqui, cara, nunca esperei, nunca imaginei, cara, que você faz o curso, você vê aquela galera recebendo, você vê, não, você fica naquela, né, de, isso não é pra mim, né, sei lá, né, mas ainda assim você vai, eu vou, mas você vai naquela, assim, de eu vou para ter os resultados, né, assim, para pagar as contas, mas aí vem Deus, cara, que massa! Parabéns, meu cara. Muitíssimo obrigado, cara. Muitíssimo obrigado. Olha só, cara. Você tendo o conhecimento certo, aplicando, se dedicando, né? Empreendendo da forma certa, te dá uma visão de futuro que você não tinha antes disso, né? Antes você fazia a coisa ali na incerteza, que é o fruto da ignorância, a incerteza, né? Você está fazendo aquilo ali de uma forma que você não tem preparo, não tem o conhecimento certo, fica tudo muito incerto. E aí, quando os bons resultados vieram, né, já em novembro, detalhe, eu sou aluno do treinamento da turma de outubro, e o resultado veio logo em novembro. Né? Novembro, eu vendi, né, uma quantidade de obras que eu nunca tinha vendido. Né? Eu bati ali um número que para mim era nunca esperei, né? E eu disse, opa, né? Jesus está mostrando aqui que o negócio funciona, o negócio dá certo. Agora, o que eu posso fazer é planejar, por exemplo, o aniversário do meu filho. Né? Festinha de aniversário do meu filho. Festinha de aniversário do meu filho do ano passado. Né? Março de 2023. Mateus é do dia 13. Né? Nossa, Amanda, não dá para fazer festa não. Não dá, que o negócio tá difícil. Né? Não dá para fazer. A gente vai comprar um bolinho, cantar parabéns e vai ser isso. O aniversário dele vai ser isso, de 2 anos, né? Esse ano, aniversário de 3 anos do Mateus, né? Vamos fazer uma festinha para ele. Tranquilo, né? Nesse ano, nós vamos viajar, né? Vamos fazer uma viagenzinha, né? Por quê? Porque lá na frente eu sei que eu tenho a segurança, né, de ter a providência ali, né? Vindo do alto e com a participação humana, né, com as técnicas, enfim, né, com os resultados. Eu tenho segurança de poder planejar daqui a 9 meses, por exemplo, fazer uma viagem, daqui a 8 meses, 7 meses. Hoje, louvo e bendiga a Deus por esta graça, está trabalhando na minha casa, na minha residência, com os meus horários, com total dedicação ao Mateus, na hora que ele precisa, né? Eu estou aqui em casa para poder dar esse suporte, na hora que a minha esposa precisa dar esse suporte aqui para eles, né? Bendito seja Deus por essa vida. Hoje o meu patrão direto é ele, né? É o próprio Cristo. O pessoal pergunta assim, quem é seu patrão, né? É Cristo, né?
Caro é viver na ignorância. Essa frase não podia ser mais verdade. E eu posso te afirmar ela com a minha experiência. Eu senti na pele isso acontecer. Agora eu vou te contar um pouco da minha história. Eu tive uma empresa acabada por infiltrações. Aquilo ali fez com que a empresa falisse. Cheguei e a empresa estava inundada. Aquilo causou um prejuízo de 5 vezes o que eu faturava. E como empreendedor, eu fui buscar soluções. A gente é resolvedor de problemas, a gente não é refém das circunstâncias. Nesse dia, eu fui parar para rezar. Fui questionar ali a Deus, mas Senhor, eu tive tanto trabalho até aqui construindo essa empresa, o que é que está acontecendo? Eu estou agora falido novamente. A empresa não ia para frente. Eu posso me lembrar como se fosse hoje. Deus ele foi me questionando. E Deus faz isso conosco para nos apresentar a verdade, para que nós percebamos. A verdade, ele não entregar assim de bandeja para você que às vezes a gente nem compreende. Então ele foi me questionando, o seguinte: filho, na sua cidade, aí perto da sua empresa, existe uma empresa semelhante à sua que está dando certo? E ali eu questionado, pude entender que sim, existiam outras empresas que estavam dando certo, diferente da minha. E a partir daí, eu te pergunto, será que onde você está aí, talvez na sua cidade, até mesmo no mesmo bairro, tenham profissionais com a mesma qualificação que a sua, ou até uma qualificação inferior à sua, mas que dão certo e você não? Pois é, essa era a minha situação. Eu tinha um bom produto, uma boa empresa, coragem, trabalhava 14 horas por dia, mas não estava indo para frente. E a raiz desse problema está na ausência de conhecimento. Foi quando Deus me questionou, mais uma vez. Se outras empresas estão dando certo e a sua não, é porque você não sabe fazer dar certo. E ali eu pude entender que eu não tinha o conhecimento necessário. Eu pude entender que eu não entendia sobre vendas, eu não sabia de fato marketing, eu não tinha estudado isso. Eu não sabia finanças e aí eu estava com caixa negativo 5 vezes o que eu faturava. E a partir dali eu fui em busca desse conhecimento. Como você está aqui hoje também e vai ter acesso a todo o treinamento gratuito. De antemão já parabéns por você estar em movimento. Muitas pessoas já desistiram, já se renderam ao comodismo, à mediocridade. Você não, que maravilha. E a partir dali, interpelado, por esses questionamentos de Deus, eu fui em busca desse conhecimento. E aí, a partir daí, a minha empresa mudou, a minha vida, hoje com mais de 12 mil vendas online. E nessa época, eu não sabia nem o que era marketing digital. Então, sim, é possível começar do zero. E ali, em meio a esses conhecimentos, em meio a esse resultado de mudança, Deus ele me inspirou uma frase que eu usava muito nas minhas palestras quando eu estava começando. A dor é um convite para aprender algo novo. E o quanto eu senti dor nessa falência. Enxergar ali faturas de cartão de crédito sem ter dinheiro para pagar, atrasar salários de funcionário, atrasar o aluguel, a conta de luz ser cortada. O quanto eu sofri ter que vender carro, ter que, enfim, reordenar a vida, agora da maneira correta, por meio do conhecimento. A dor é um convite para aprender algo novo. Então, meu irmão, minha irmã, se você está nesse momento sofrendo, se você está sentindo dor, esse é um convite para que você aprenda algo novo, para que você não fique preso somente naquilo que você conhece hoje, no comodismo, na mediocridade, na falta de esperança. E eu já te provei que é possível com as histórias daqueles que conseguiram. Te provei com a história da Maria, que utilizou o conhecimento que ela tinha para poder criar um produto e mudar a realidade profissional dela e da família dela. Com a história do Júnior Neto, que não tinha nenhuma expertise para poder criar um produto, mas ele dominou o marketing digital e tornou o marketing digital
o produto dele. Então ele passou a prestar serviço de marketing digital e também fez ali tranquilamente, com prudência, a transição de carreira dele. Eu te provei também com a história da Laureana, que mudou a realidade da loja dela, que passava uma semana sem vender nada. Eu te provei também com a história do Paulo Sidney, que gostou tanto de aprender marketing digital, essa habilidade, que tornou a profissão dele mesmo tudo aquilo que ele já tinha aplicado para a loja de bolo dele, mas ele preferiu. Ele teve, por meio do conhecimento, o poder de escolher trabalhar com marketing digital. Ele julgou melhor, né, do que o que ele tinha antes. E assim pôde colher os frutos de trabalhar em casa, prover mais para a família e assim ter mais qualidade de vida por meio dos frutos do trabalho, que é um grande dom de Deus para nós. A ferramenta que ele nos deixou para poder gerar esses frutos de dignidade aqui nesta terra. Mas mesmo eu te provando com todas essas histórias, você pode estar pensando aí, será que funciona para a minha cidadezinha aqui, que tem 2.000 habitantes? Pouca gente demais, Hugo. Será possível que de fato funcione aqui? Ou será que funciona na minha cidade, uma grande metrópole com 3 milhões de pessoas? Será que não tem muita concorrência aqui? E eu posso com tranquilidade te afirmar que sim, funciona. Em qualquer lugar, em qualquer cidade, em qualquer nicho. Todos precisam de marketing digital para poder, pelo menos, se manter no mercado. E para te provar isso, porque eu não só falo, eu provo. E você vai ver isso nas aulas práticas. Eu não vou só falar, eu vou mostrar na prática, te provando como tudo isso é possível. Mas para te provar a relação que funciona em qualquer cidade, em qualquer lugar do país, quem dirá do mundo, eu queria te deixar agora com a história da Larissa e do Javier. E é muito bonito ver a história deles. Eles foram crescendo de degrau em degrau, como se deve ser. Não adianta você achar que amanhã eu vou ter resolvido todos os meus problemas, faturando muito. As coisas acontecem gradativamente. Posso mostrar isso para vocês na história da Larissa e do Javier, que plantaram e hoje podem colher. Porque se você estiver pensando aí em imediatismo, diante dessas muitas promessas fantasiosas que você ouviu dentro da internet, que encheu a sua cabeça, até mesmo precisa ser orientado para a verdade, que a verdade é que com o trabalho a gente vai construindo, né, cada passo, até mesmo porque esse imediatismo ele nem faz parte da vida cristã. Nós pensamos não no imediato, mas naquilo que pode ser construído. Temos que fazer planos até mesmo para a eternidade. Então, se você está aí sonhando com aquilo que é imediatismo, talvez seja essa armadilha que fez até hoje você não dar certo na vida profissional. Então, acolha a verdade que sim, o crescimento é gradual e que você vai conseguir aprender um pouquinho a cada dia e que sim, daqui a um tempo você vai conseguir mudar a sua vida profissional e financeira. E o primeiro passo é aproveitar essas aulas durante essa semana, aproveitar o máximo. Foi assim que a Larissa e o Javier também começaram. Mas olha agora a história deles. Pra começar, eu pensava que a gente ia recuperar o dinheiro investido. Pensava que era só isso. Que a gente ia recuperar o dinheiro investido e tudo bem, sabe? A minha mãe falava pra gente, não, minha filha, você não pode pensar isso. Você tem que pensar que o negócio vai bombar, que não sei o quê, que você vai ter esse resultado. No primeiro dia, eu acho que a gente já fechou com 80 vendas. Oi, meu nome é Larissa. Eu sou o Javier, sou parceiro da Larissa, a gente trabalha juntos. Juntos trabalhamos com a venda de cursos online, focado em temas de teologia do corpo, de cura interior, para um público católico. Nosso sonho, em realidade, era isso, era poder trabalhar com o mundo digital, mas para evangelizar, para poder levar ainda mais Deus aí para as pessoas. Ela vai falar tudo porque eu falo portunhol. Hoje eu acho que eu não consigo imaginar bem como seria a nossa vida se a gente não tivesse participado
do treinamento, porque foi um marco, assim, já era um anelo no nosso coração, um sonho no nosso coração, trabalhar com digital, sobretudo para evangelizar, que era o nosso sonho, como eu falei no vídeo anterior. E nós pudemos começar a passinho a passinho. A gente começou trabalhando com tráfego para negócios locais, já tendo resultado. Isso já trouxe uma grande mudança financeira, de condição na nossa vida. Eu perguntei para ela quais foram o número de faturamento que ela teve desde que ela começou a vender lá o produto, e eu, trazendo para o real, é isso aqui, ó, para você, ó. Ai, obrigada, que massa! Fico muito feliz, obrigada! Sou brasileira, né, como vocês estão escutando, mas eu moro no Paraguai já faz muitos anos. E eu conheci o Hugo através das redes sociais e tudo. Fiz o curso, participei, fui aluna dele e apliquei aqui no Paraguai tudo que eu aprendi, né? Graças a Deus, sim, deu muito resultado. Sempre estão aparecendo clientes. Isso já trouxe uma grande mudança financeira, de condição na nossa vida, né? Se não fosse treinamento, não sei nem consigo imaginar como seria a nossa vida hoje. E a gente tava super feliz. Mas aí eu fui falando com o Hugo, que ele deu umas sacadas pra gente, que ele nos mostrou o caminho. E a gente conseguiu quase duplicar o resultado, que pra gente já era maravilhoso, graças às sacadas que o Hugo nos deu. E a minha mãe falava 100, vocês vão vender 100. É difícil, mas é possível. Bom, pode ser. Se for 100, é maravilhoso. No primeiro dia, eu acho que a gente já fechou com 80 vendas. Pode mostrar. Deixa eu mostrar aqui. Uou! Olha. Os célios deram certos. Foi o que a gente precisava para fechar os mais de 6 dígitos, né? Já faz toda a diferença e era realmente uma coisa que a gente não esperava, um ganho que a gente não esperava, que a gente teve graças ao Hugo e ao treinamento. Obrigado demais. Como você acabou de ver, marketing digital funciona até mesmo em outros países. A história da Larissa e do Javier provou isso para você. No caso deles, funciona no Paraguai. O mais incrível é que você pôde ver também o que eu falei, de crescer degrau a degrau. Ela começou prestando serviço para uma empresa que fazia cozinha projetada e já teve muito resultado, já teve mudanças de condição financeira na vida dela, como você ouviu da boca dela. Mas ali ela, dominando aquele conhecimento, buscou um produto digital, que por providência é um produto católico, um produto sobre liberdade interior por meio da teologia do corpo ali de São João Paulo II. Agora imagina você com esse conhecimento, imagina você podendo potencializar coisas boas, mudar de fato a sua vida profissional e financeira sem ir contra os valores cristãos. É extremamente possível. E o mais legal que eu quero destacar aqui é que lá em 2021, quando Deus me inspirou em ensinar católicos, por meio de um retiro pessoal que eu fiz, um dia inteiro em silêncio, diante do Santíssimo, Deus, ele falava comigo e dizia assim: você tem que ensinar os católicos. E eu perguntei por quê? Porque muitas famílias estavam sofrendo pela ausência desse conhecimento, pelo medo de ir contra os valores cristãos diante desse mar de conhecimento e promessas fantasiosas dentro da internet. Famílias sofrendo
pela ausência desse conhecimento, pela falta desse conhecimento, e famílias deixando de se concretizar, porque as pessoas não se solidificavam na sua vida profissional, tinham pensamentos e mentalidades erradas sobre o trabalho, uma ausência de formação muito grande sobre isso, que as deixavam perdidas. E eu posso destacar isso aqui por quê? Porque hoje a Larissa e o Javier são casados, eles casaram, porque conseguiram ajustar melhor ali a vida profissional e deram esse grande passo com mais segurança. Então você há de convir comigo que esse conhecimento é muito além de marketing, esse treinamento é muito além de vendas, é de fato propósito, de fato é construir uma vida digna, é de fato conseguir, por meio da ferramenta que Deus nos deu, que é o dom do trabalho, construir uma vida mais digna. Mais digna não só porque podemos, mas até mesmo Deus deseja isso para nós. Assim, pretendo ter provado para você o quanto você não pode perder nenhum minuto das aulas que eu vou disponibilizar essa semana. Eu e minha equipe vamos estar focados para que você dê passos, para que você faça o exercício. Por mais que você ache que vai ser simples demais ou para outros vai ser complexo demais, a gente vai estar aqui focado nesse objetivo. Porque você pode correr o risco da tentação de eu vou fazer amanhã, ou então eu não vou fazer. O grande problema é você deixar de fazer, deixar para depois. Espero que hoje seja diferente, que você consiga dar esses passos, se abrace na graça para poder ficar ali na aula até o final, se esforçar para poder compreender cada passo. Mas você que chegou até aqui, eu acredito que se você está aqui é porque você tomou uma decisão. E quando tomamos uma decisão, não há circunstância, desafio que nos barre. E agora, para finalizar, vamos fazer exatamente como fizemos no início desse encontro, desse Marco Zero. Vamos fazer uma oração. Vamos pedir para que Deus nos proteja diante desses desafios, justamente porque eles podem acontecer. Vai acontecer coisas que vão contra aquilo que você deseja, que é mudança, é ter um encontro com conhecimento, com a verdade. E esses desafios podem acontecer justamente porque esse conhecimento é libertador. E se você está buscando essa verdade, e a verdade é libertadora, logo aquele que é contra Deus pode te aperrear, porque ele quer você refém dessas circunstâncias, sem o conhecimento da capacidade que Deus deu a cada um de nós, nos criando, como imagem e semelhança dele. Então, com essa oração, que você possa se encher dessa graça de Deus, se decidir cada vez mais fortemente e agarrar em seus objetivos, em seus sonhos que você ainda não concretizou, mas porque ainda não tinha o conhecimento para isso. Então, vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Senhor, eu quero te entregar todos esses que estão participando desse treinamento gratuito. Queria te agradecer por esse Marco Zero. Que a missão de hoje seja cumprida, que a esperança seja plantada nos corações. Quero te pedir, Senhor, também por todos os aparelhos técnicos, toda a transmissão, que possa chegar com qualidade a mais e mais católicos. Eu quero te pedir, Senhor, que esses desafios cessem, mas aqueles que não conseguir, aqueles que não forem possível cessar, dai-nos a graça, Senhor, da fortaleza para enfrentar, para superar. Senhor, abre também o nosso coração para o novo, para o conhecimento, nos dar a consciência da nossa capacidade, dai a graça da resiliência, de mesmo não ter entendido da primeira vez, não desistir.
Te peço, Senhor, que Nossa Senhora possa ir à frente e possa também nos cobrir com o manto dela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, te vejo amanhã às 19h30, aula 1. Até lá.